Queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza. Vou esperar que os irmãos retornem, calmamente. Os que já assentaram, abram sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Eu vou esperar que os irmãos, com muita calma, podem ficar tranquilos, ofertem. Orem pela Lírio Moçambique. Deus tem sido gracioso. A gente vai começar um trabalho mais focado na evangelização. Muitas crianças lá. A gente está hoje com 25 crianças na igreja. 25 crianças. A gente vai assisti-los. Orem. Alguns deles estão doentes. A gente vai ver como podemos ajudá-los. Mas ore, né? Você está lá também. Amém? A Lírio é a gente. A gente vai fazer uma viagem hoje, tá bom? Eu sempre li esse texto e tinha uma ideia. Mas recentemente, estando lá em Israel, e propriamente passando por esse lugar, vendo ali esse lugar, esse texto ficou muito mais claro, né? A gente tem uma ideia dos textos bíblicos, né? Nós vamos dar uma viajada hoje, junto comigo, para o Mar da Galileia, tá bom? Então, vocês aí são o Mar da Galileia. E eu, aqui, estou na praia. O Mar da Galileia na realidade não é um mar, né? O Mar da Galileia é uma grande lagoa. Tem 14 quilômetros de comprimento. Falam Mar da Galileia, mas ele é de água doce, não é água salgada. E o Mar da Galileia não tem areia, né? Não é. Na realidade, o Mar da Galileia é uma depressão, né? Ele é uma grande depressão e todos os seus solos são de rochas vulcânicas. Então é pedras vulcânicas. Você pisa, até machuca o pé um pouco, né? Você machuca o pé. E por conta do Monte Hermon, que é um monte que tem toda a sua cabeceira congelada por muito tempo, o Mar da Galileia ele é abastecido por muitos resíduos. Então ele é um mar muito abençoado em peixes, porque ele tem muito alimento natural. Então a gente vai fazer uma viagem para lá. Só que o Mar da Galileia, ele tem uma... Não é como aqui, que a gente vai para o litoral, você tem aquele pedação de orla, onde a gente monta cadeira de praia, com quiosque. O Mar da Galileia, ele tem uma fração muito pequena de margem. Então vem o mar, vocês aí, e como se toda a margem que eu tenho fosse a largura desse púlpito aqui, entende? A largura desse púlpito. Essa é a praia, em pedra ainda. E todo o marzão aí, e um pedacinho assim de margem. É bem estreitinho. Então nós vamos dar uma viajada nele, e vamos ver o que Deus vai falar com a gente aqui hoje, tá bom? Lucas capítulo 5, versículo 1 diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, que é o Mar da Galileia, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores. Pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram a encher
vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar de tanto peixe. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, os sócios de Simão. Então Jesus disse: não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Eles arrastaram os seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Repita comigo: deixaram tudo e o seguiram. Fala conosco, Senhor. Precisamos tanto te ouvir nessa tarde. Tua palavra é doce, mas também é feroz. Tua palavra acalenta a alma, mas também agride as áreas que precisam ser movimentadas. Tua palavra, como fogo, produz calor, aconchego, mas como um fogo também derrete para separar as impurezas da pureza. Fala conosco, em nome de Jesus. Como eu disse a vocês, as margens do Mar da Galileia são extremamente curtinhas. Então os pescadores têm um trabalho enorme para desenvolver as suas pescas. Eles, depois de ficarem um tempo no mar, eles têm que tirar os barcos da água, barcos grandes, pesados, de madeira maciça. Eles têm que empurrar esse barco para um solo que são de pedrinhas vulcânicas. E como não tem muito espaço, a margem do Mar da Galileia é um pedacinho muito pequeno. Eles têm muito trabalho, porque quando você termina a pescaria, você tem que, além de empurrar o barco, você tem que esticar toda a rede, para ver se não tem gravetos, se não tem sujeira. Você tem que pegar água, lavar as redes, para verificar se tem algum buraco, algum rasgo. Se tiver algum rasgo, você tem que costurar, para que na manhã seguinte, depois de todo esse trabalho, você volte a pescar. E de repente, tem uma noite que Pedro e sua comitiva não pescam nada. Passam a noite inteira e não pescam nada. E agora eles estão ali, naquele pedacinho de margem do Mar da Galileia, tentando ali esticar as redes, tentando terminar. Você imagine o trabalho que é. O Mar da Galileia tem uma pequena margem e uma rua de cima assim, tem uma cidade pesqueira, toda feita de casinhas de pedra. Essa cidade chama Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade de pescadores, inclusive a cidade de Pedro. E naquele dia, que eles passaram a noite inteira sem pescar nada, Jesus Cristo decidiu dar um rolê na margem do Mar da Galileia. Então você imagina os pescadores que ficaram a noite inteira jogando a rede, puxando a rede, um trabalho exaustivo. Eles não comeram, eles não dormiram, eles estão frustrados porque o Mar da Galileia é um mar que tem peixe. Não era normal aquela noite acontecer. É um mar que tem peixe, se pesca muito ali. Homens que viveram a vida inteira, mas de repente aconteceu uma noite de não pegarem nada. E agora eles estão ali, 10 horas da manhã, sol a pino, né? Ali é uma região com o sol às 10 da manhã, pronto ao meio-dia, é muito quente, é uma região muito quente. Pescadores normalmente são muito queimados, porque o sol judia e castiga. E agora 10 da manhã, eles estão ali, empurram um barco para a prainha, um espaço muito pequeno para pôr o barco, e agora estão ali esticando as redes, e daqui a pouco vem Jesus, trazendo basicamente a cidade inteira. Imagine você, depois de uma noite inteira tentando pescar e não conseguir, e agora você quer desmontar tudo, guardar tudo para ir para a tua casa, e no lugar pequeno, chega Jesus trazendo uma multidão. Imagina as pessoas tentando pisar na rede, vai mais para lá, tanto lugar, e agora eu estou aqui,
tentando guardar minhas tralhas, lavar minha rede, e Jesus chega trazendo uma multidão inteira. Basicamente toda a cidade de Cafarnaum desceu para aquele espacinho de terra, e ali, aquele espacinho e está ali os discípulos, ainda não eram discípulos, pescadores frustrados, desanimados, cansados, com fome, tentando um espacinho para lavar suas redes, e Jesus trazendo todo mundo. A gente tem que lembrar que até esse dia, Jesus não tinha chamado um discípulo sequer. Jesus estava começando o seu ministério. E ele estava começando a selecionar quem seria o time dos sonhos. Aqueles que iriam compor os 12 que iriam revolucionar o mundo. E Jesus chega ali. Irmãos, ele chega para aplicar testes. Não foi por acaso que num mar que tem muito peixe, de repente num dia não tem peixe nenhum. Quem escondeu aqueles peixes foi o Senhor Jesus. Ele escondeu aqueles peixes. O mar da Galileia é um mar que por natureza se pesca muito fácil. Muito fácil. Mas naquela noite não pegaram nada. E agora, presta atenção. Está ali Pedro, cansado, exausto, não pegou nada, um trabalho braçal, desanimado, não dormiram, não comeram, as redes estão sendo lavadas, e de repente aparece um Jesus trazendo a cidade inteira justamente para o lugar que eles precisam de espaço para terminar o seu dia e ir para casa. E se não fosse demais, Jesus Cristo, sem pedir permissão, entra dentro do barco de Pedro e senta. Quer dizer, eu estou aqui tentando lavar as redes, eu estou aqui tentando terminar um trabalho, um dia que não deu certo, ir para minha casa para começar outro dia. Jesus Cristo me traz toda a cidade para uma área que eu estou trabalhando, me invade aqui, não tem lugar, e agora ele senta dentro do meu barco. Calma, e não vai só isso não. E ele olha para Pedro e fala assim: ei, você pode por favor empurrar teu barco comigo para dentro d'água? Você pode me empurrar para dentro d'água? Irmãos, todos nós queremos ser usados por Deus. Mas nada disso aqui foi à toa. Jesus estava escolhendo aqueles que um dia iriam liderar a sua igreja. Ele estava escolhendo aqueles que um dia iriam ser cabeça e porta-voz do reino de Deus nessa terra. Ele estava escolhendo homens e mulheres que fariam a diferença neste mundo. E ele começou a aplicar testes. Testes. Você está pronto para ser testado, para saber se você pode ser usado por Deus? O primeiro teste é esse. Pedro lavando as redes, frustrado, cansado, presta atenção, irritado, decepcionado. Poderia estar pensando: se eu tivesse pego peixes, eu tenho dívidas para pagar. Eu tivesse pego peixe, poderia ter trocado alguns peixes por arroz, por feijão. Se eu tivesse pego peixes, eu poderia ter feito alguma coisa. Mas não está legal. Essa noite não está legal. Pedro, você sabe que é sanguíneo. Pedro era um homem à flor da pele. Pedro, pela história dele, era um homem que facilmente estourava. Então você imagina o estado emocional de Pedro, depois de ficar uma noite inteira num barco, sem pegar um peixe. Você imagina o nível de paciência que ele estava, o nível de paciência, o nível de calma que ele estava ali lavando as redes. E de repente, ele está ali e Jesus chega e começa a embolar toda a situação, manda ele pôr o barco de novo na água, atrapalha todo o processo. E Pedro, mesmo tendo um temperamento nervoso, mesmo tendo um temperamento histérico, Pedro se mantém calado no meio de uma situação onde um folgado Jesus entra dentro do barco dele e manda ele colocar o barco dentro da água. O primeiro teste que Deus sempre vai nos aplicar para saber se estamos prontos é se eu estou disposto a trabalhar. É se eu estou disposto a trabalhar. É se eu estou disposto a ver um Jesus dentro do meu barco, depois de dias exaustivos, e disser para mim assim: você pode fazer algo por mim? Você pode empurrar o barco? É um teste que ele vai aplicar para todos nós. Será que você passaria nesse teste? Será que eu passaria nesse teste? Depois de trabalharmos a noite inteira, não pegarmos nada,
só queremos terminar o trabalho para ir para casa dormir e chorar as mágoas. Chega um Jesus Cristo no meio do meu trabalho, trazendo uma Cafarnaum inteira, e Jesus Cristo agora põe o barco dentro d'água. Jesus queria pregar, ele queria que o barco tivesse na água. Por quê? Porque a praia inteira foi tomada por gente, não dava para ele ficar na praia. Então ele queria que o barco fosse para a água, para que ele pudesse pregar dentro do barco, para que todos o vissem. Imagine todas aquelas pessoas tomando a praia e pisando aonde? A rede de Pedro estava sendo aberta para ser lavada. Não é uma rede de 2 metros, é rede de arrastão. Imagine uma rede inteira de arrastão sendo lavada, e de repente chega Jesus com um povo inteiro, que tem tanta gente na praia, que para Jesus pregar, ele tem que pregar dentro da água. Imagine onde as pessoas estavam pisando. Imagine como é que estava o ânimo de Pedro. Mas quando Jesus diz, você pode me ajudar? Pedro não diz, não posso. Pedro não diz, chame outro. Pedro não diz, chame aquele ali, chame esses que vieram te ouvir. Chame esses que vieram te ouvir, deixa eu lavar minha rede em paz. Eu tive um dia ruim, eu tive um dia péssimo, eu tive um dia terrível, não me cobre nada. Mas quando Jesus chama Pedro, diz, me deixa eu usar seu barco e me coloque ali, Pedro fica calado e faz exatamente o que Jesus mandou. A resposta de Pedro diante do posso se ajudar é ajudando. Ajudando. Sabe, irmãos, servir não é quando nós damos as respostas, quando está tudo bem. Mas servir é quando nós damos as respostas e trabalhamos depois de ter um dia exaustivo. É quando depois de ter uma fase exaustiva, um tempo exaustivo, tristezas, quando algumas noites que sempre pegamos peixes, não pegamos, e Jesus fala, você pode me servir um pouco mais? Você pode se comprometer com o meu reino? Você pode se dar um pouco mais? E eu digo, calado, Senhor, eu vou te ajudar, eu vou fazer algo. Deus está chamando, e esse é um teste, que se nós queremos ter uma vida de discípulos, se nós queremos nos parecer com Ele, não nos parecer com Alírio, nós temos que passar no teste do serviço. Nós temos que passar no teste de servir a Ele, mesmo depois de um tempo de escassez. Porque eu garanto a você, irmão, que se a resposta de Pedro, diante do pedido de Jesus, você pode me empurrar, fosse não, fosse agora eu não posso, eu estou cansado, agora eu não posso, eu estou ocupado, agora eu não posso, eu estou triste, talvez isso teria interferido em todo o ministério de Pedro para sempre. Essa resposta tão simples, essa resposta tão pequena, de apenas empurrar um barco, e colocar o barco que o próprio Pedro tirou da praia, tirou da água, e agora devolver para a praia, porque Jesus quer pregar dentro dele, simplesmente definiu toda a trajetória do ministério de Pedro. Nós achamos que o que define a nossa vida são os grandes movimentos, os grandes cursos, as grandes faculdades, os grandes congressos. Não, o que define a nossa vida é a capacidade de servir ao Senhor de forma disposta, na nossa dificuldade, nas nossas situações pequenas, no dia a dia, situações pequenas, quando eu tenho toda a razão do mundo para não fazer nada, onde eu tenho toda a razão do mundo para lavar minhas mãos e dizer, não me cobrem, não falem comigo, não me peçam nada, eu passei a noite inteira, não pesquei nada, mas Jesus está dizendo, você pode fazer algo por mim? Eu sei como você está triste, eu sei como você está preocupado, eu sei como tua vida não deu nada certo, eu sei que você quer ir para casa e se lançar, mas você pode me ajudar, você pode entregar uma adoração, você pode ser um voluntário, você pode ajudar alguém a fazer um serviço, você pode pôr um sorriso no rosto e mostrar que eu estou aqui, você pode tirar um pouquinho os olhos da sua vida, olhar um pouquinho para mim. Talvez essa resposta desse posso ajudar vai definir todo o propósito que Deus tem para a sua vida. Pedro foi escolhido porque ele estava disposto a servir, disposto a passar no teste. Irmãos, e quando o Espírito Santo encontra uma pessoa que tem uma predisposição a servir, e essa pessoa serve, e o Espírito Santo toma essa pessoa ela é imparável, ela é imbatível, não tem doença, não tem tristeza, não tem ofensa, é imparável. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, com uma predisposição a servir, ela não para, ela é indestrutível, ela não para. Pedro arregaça as mangas e vai servir. Ele não tem um peixe para levar para casa. Talvez a esposa dele, Pedro era casado, que tinha sogra, talvez a esposa dele não tinha nada para comer naquele dia, porque ele não pescou nada, não tinha nada, mas ele foi servir. Quando Jesus te pedir algo, sirva, porque esse pode ser o primeiro teste. Sirva, sirva. Quando ele fala, pode me ajudar, sirva, ajude, ajude. E agora nós vamos para o segundo teste, o primeiro é servir. E agora nós vamos para o segundo teste. Está lá Jesus pregando dentro do barco, a multidão tomando a praia, e Pedro ali observando. E daqui a pouco Jesus olha para Pedro e diz o seguinte: leve esse barco para as águas profundas. Como assim? Sabe, irmãos, tem pessoas que até servem, mas nunca serão grandes diante de Deus, porque não passam no segundo teste. O segundo teste é o teste da obediência. Jesus está dentro do barco, acabou de pregar, a multidão está ali ainda, e aí ele olha para Pedro e fala, olha, levem esse barco para águas profundas. Levem. Mas espera aí,
Já não bastava pedir para eu emprestar o barco, empurrei. Agora o senhor quer que a rede que eu já lavei. Eu já lavei a rede. Está guardada. Não era só Pedro, o outro barco também. O senhor quer que eu desmonte tudo? Espera aí, o senhor é carpinteiro? O senhor é carpinteiro, eu sou pescador. O senhor está chegando aqui agora, eu moro em Cafarnaum. Eu pesco aqui há muito tempo, eu sou dono, eu sou sócio de uma empresa de pesca. Então espera aí, eu passei a noite inteira pescando, eu conheço esse lugar, não tem peixe, hoje não é dia de pescar. Eu tirei a rede, o senhor pediu o barco emprestado para pregar, eu empurrei, estou cansado, o povo pisando nas minhas tralhas, o povo invadiu o meu espaço, eu estou irritado, tudo bem. Agora o senhor quer que eu desarme tudo o que eu lavei? E eu volte, porque o senhor quer que eu pregue pesca em água profunda? Eu sou pescador, o senhor é carpinteiro. O senhor tem a pele aí, ó, não tem queimadura do sol, está vendo essa pele minha aqui queimada? Eu sou pescador, eu conheço isso aqui como a palma da minha mão, eu pesco todo dia, é a minha profissão, eu sou pescador profissional. Será que a gente passa no segundo teste, o teste de obedecer? Obedecer, Jesus está falando, olha, vai para as águas profundas e joga a rede desse jeito, dessa forma. E muitas vezes eu saber que eu tenho experiência naquilo que Jesus está mandando eu fazer. Eu até estudei sobre isso, ele está contrariando os meus estudos, está contrariando a minha experiência de vida, está propondo para um pescador fazer algo que a lógica da pesca vai dizer para não fazer. Será que eu consigo obedecer a Jesus, mesmo quando a lógica diz não, os amigos dizem não, as pessoas dizem não? Trabalhei a noite inteira e não pesquei, agora ele quer que eu volte? Ele quer que eu volte? Eu não tenho razões para acreditar que tem peixe na água. Eu não tenho razões, porque eu estou frustrado, eu já estou irritado, eu estou cansado. Como que eu vou obedecer? Eu não sou Deus. Mas quem quer crescer na obra, tem que aprender a obedecer. Pedro olha para Jesus e fala assim, ó, Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pescamos nada. Mas como o Senhor está mandando, como o Senhor está dizendo, que se eu voltar eu vou pescar, pela tua palavra eu vou voltar e eu vou lançar as redes. Ele está dizendo, ainda que eu não esteja concordando com o que o Senhor está falando, mas eu vou me submeter ao que o Senhor está falando, e eu vou voltar e eu vou lançar as redes. Tem horas que você não vai concordar com o que Deus está falando, porque vai contrariar você. Tem hora que Deus vai te pedir coisas que você vai discordar da lógica. Você não precisa concordar com o que Deus está falando, você só tem que obedecer o que Ele está falando. Concordando ou não, volte, porque se você não passar no teste da obediência, você não vai crescer em nada, ministerialmente, profissionalmente, em nada. Infelizmente tem pessoas que por qualquer razão fogem de reuniões, desobedecem líderes, desobedecem às normas da igreja, criticam. Se está muito cedo, critica. Se está muito tarde, critica. Se é caro, critica. Se é barato, critica. E Jesus está perguntando pessoas com atitudes corretas. Não é o que você pensa. Lança a rede aqui. Não perguntei tua opinião. Não perguntei o que você acha. Só quero que você obedeça o que eu estou mandando. Continue crendo em mim. Continue me servindo. Pare de olhar para a tua experiência e comece a olhar para a minha palavra. Pare de olhar para aquilo que você acha e passe no teste da obediência. Num teste de ter uma noite improdutiva e continuar me servindo ainda assim. Veio para a igreja e tudo começou a piorar, e me sirva ainda assim. Continue. O primeiro teste é servir, o segundo teste é obedecer. E o terceiro teste, presta atenção, eles estão lá, jogam as redes. E na hora que eles jogam as redes, acontece um milagre. O mesmo Deus que escondeu os peixes, libera os peixes. E agora as redes entram tanto peixe dentro da rede, que a Bíblia diz que as redes começam a quase rasgar. E aí Pedro tem que gritar para o barco do lado, dizendo, ei, me acode aqui, porque é muito peixe. E agora, eles estão aí tentando puxar, e eles repartem os peixes com 2 barcos. E é tanto peixe, que a Bíblia diz que o barco está prestes a afundar de tanto peixe. E agora, aquela situação, imagine, a praia estava cheia de gente, Jesus tinha acabado de pregar. Imagine as pessoas na praia gritando, glória a Deus. E ali, meu irmão, se tem uma coisa que orgulha pescador, é peixão, não é? Se tem uma coisa que deixa pescador feliz, é peixe. Uns tiram foto, levanta assim, é o prêmio. Se tem uma coisa que pescador gosta, é se ostentar com
peixe, e agora está todos os pescadores ali com os barcos quase arriando, voltando para a praia, um baita de uns peixão, e todo mundo aplaudindo, aquela atmosfera de glória, aquela atmosfera de poder. E aí vem o terceiro teste, eles estão voltando para a praia, tudo cheio, um sucesso, uma maravilha, todo mundo aplaudindo, eu como pescador me sentindo empoderado, porque nunca teve uma pesca parecida com aquela. Mas aí no terceiro teste, quando eles param o barco na praia, a Bíblia diz que Pedro vai até Jesus, e ele se ajoelha diante de Jesus, e ele fala assim: afaste-se de mim, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. Sabe qual é o terceiro teste para você se parecer com Deus? Quem receberá a glória pelo teu trabalho? Quem receberá a glória pelo que você vai fazer? Deus está chamando gente que a razão do seu trabalho não seja a glória para si, mas seja a glória para Ele. Pedro volta para a praia com os barcos cheios de peixe, mas ele fala: eu não posso usufruir de algo que não fui eu que fiz. Ele deita no chão e fala: Senhor, afaste-se. Senhor, afaste-se. Eu sou um pecador, em outras palavras, eu não mereço. O que você faz quando o seu trabalho começa a dar certo? A glória de quem? Quando a tua casa começa a dar certo, quando o teu ministério começa a dar certo, o que você faz? Jesus está lá observando o povo aplaudindo, talvez alguns ali querendo comprar. Imagine, barcos de pescadores cheios de peixe e a praia cheia de gente. Peixe com muita gente, dinheiro na certa. Hoje vamos vender. E você acha que foram os piores peixes que entraram nas redes? Claro que não. Deus não vai te dar porcaria. Talvez foram os melhores peixes que havia no Mar da Galileia. Mas ele não se preocupou em fazer comércio. Ele não se preocupou em vamos contar, vamos lavar, vamos pesar, vamos ver quais são os maiores. Ele corre para Jesus no meio de um sucesso, de uma pesca milagrosa, no meio de um milagre tremendo, e ele se humilha diante da presença de Deus e fala: olha, eu sou um pecador, é uma noite memorável, mas eu não mereço. Você consegue glorificar a Deus quando Deus faz milagres em sua vida? Você consegue quando as coisas começam a dar certo? Porque Ele está testando você. Ele vai encher as tuas redes de peixe, para saber que se quando as redes estiverem cheias, para quem você vai entregar glória, para quem você vai entregar louvor. Alguns que têm casa na praia e não lembram mais de Deus, alguns são promovidos da empresa e vão vender seus peixes, alguns estavam solteiros e amavam o Senhor e agora começaram a namorar e se esqueceram, porque a praia está cheia de peixe, há tanta coisa legal para fazer, há tanta gente na praia, há tanta coisa boa, vou vender, vou comercializar, e Jesus está lhe dizendo: olha, mas fui eu que fiz tudo isso, você não consegue lembrar de mim, você não consegue lembrar de mim, você não consegue dobrar o teu joelho aqui diante de mim. Irmãos, estamos vivendo uma época de pessoas que só querem olhar para si, só querem que o reino lhe dê, mas que sejamos como Pedro, que possamos no meio do sucesso da nossa vida, dobrar os joelhos e dizer: Senhor, que a glória seja tua, que o louvor seja teu. Eu entrei na faculdade, glória seja a Deus. Eu estou casando, glória seja a Deus. Eu arrumei um emprego, glória seja a Deus. Eu estou de pé, glória seja a Deus. Que eu me humilhe, que eu ore, Senhor, abrir uma empresa, glória seja a Deus. Então eu vou ser um cristão melhor, eu não vou me afastar não, eu vou buscar mais a Deus, eu vou ser mais crente, eu vou te servir mais. Esse é um teste que Ele vai aplicar na vida de muitas pessoas, e infelizmente os barcos cheios de alguns tem sido o teste que muitos têm reprovado no serviço do reino de Deus. Ele está calmo, cansado, mas ele está lá. Mas aí no meio da conversa Jesus aplica mais um teste. A praia está eufórica, muito peixe, muita gente, muito ânimo, muito movimento. E de repente Jesus vai lá e coloca a mão no ombro de Pedro. Eu sei que alguns amam viver esse tempo da praia cheia de peixe. Talvez é tudo que a gente quer na vida. Nossa casa cheia de milagres, nossa conta bancária estabilizada, nosso corpo curado. E Jesus coloca a mão e fala assim: gostoso, né? Essa sensação. Praia cheia de gente, pesca boa, alegria, euforia, risadas, todos vocês felizes, muito peixe, muita gente. Gostoso, né, Pedro? E se eu disser para você
que essa sensação que você está sentindo aí não é nada perto do que eu posso te dar. E se eu disser para você que eu posso fazer você pescar algo diferente, que vai te deixar sentindo o que você nunca sentiu? Você sabe o que Jesus fala depois de dizer a Pedro que ele seria pescador de homens? Ele não fala mais nada. Ele não chama. Ele não insiste. Ele não exige. Ele não coloca condições. Ele vira as costas e vai embora. Ele vira as costas e vai embora, saindo da praia. E agora começa um dilema. De um lado eu tenho o meu barco, cheio de peixe. A praia, cheia de gente. E do outro lado, Jesus de costas, indo embora. Não me explicou muita coisa. Ele só me disse, se eu o seguisse, eu viveria algo muito maior do que eu vivi naquele dia. Esse é o último teste. O primeiro é servir, mas servir é fácil. O segundo é obedecer. Mas obedecer também é fácil. O terceiro teste, a gente entende que é muito importante, que é adorar ao Senhor no meio dos sucessos. Mas o quarto teste é o teste da renúncia. Esse é o maior de todos os testes. Jesus está dizendo, eu estou indo embora. E agora começa um dilema no coração de Pedro. Fico na praia, curtindo a minha pesca, peixes graúdos, clientes, sucesso, ou eu vou atrás de Jesus para acreditar nessa emoção? Jesus está indo, o tempo está passando, cada hora Jesus está mais longe, e do outro lado, a minha empresa, meu barco, meus negócios, meus projetos, meus peixes. E agora? Vou atrás dele ou continuo minha vida? Mas não foi ele que me abençoou? O que eu faço agora? Eu tenho que decidir. Em fração de segundos eu tenho que escolher, porque cada minuto Jesus está indo embora. Praia, minha vida, meus barcos, peixes, comércio. Um doido que apareceu aqui, que entrou no meu barco no meio do meu trabalho de dia difícil, que folgadão me fez empurrar o barco para dentro d'água, que usou meu barco de púlpito, mas depois liberou uma palavra, encheu meu barco de peixe, e agora me abraçou e disse que poderia me dar uma vida maior do que essa. Irmãos, não existe seguir a Cristo sem renúncia. Não existe seguir a Cristo sem abrir mão de alguma coisa. Se na sua vida cristã você só está preparado para que os seus barcos sejam cheios, e você não está prestes ou pronto para abrir mão de nada, você nunca será um cristão servidor. Você nunca será chamado para transformar esse mundo. Não existe vida cristã sem renúncia. Não existe. Não existe vida cristã sem dar. Não existe. Não existe. Não existe vida cristã sem entrega. Tudo que Deus fez por nós foi dar. E se nós somos imagem e semelhança dele, também devemos dar. Deus te trouxe aqui para te chamar. Ele sabe que você tem servido. E que bom que você tem servido em noites ruins. Ele sabe que você tem se esforçado para obedecer. E Ele sabe também que você tem tentado entregar a Ele a adoração. Quando as pessoas te aplaudem, dizem que você é o máximo. Quando você tem coisas boas e todo mundo fala, parabéns, você é muito bom. E você fala, Senhor, eu sou um pecador. Mas é pouco. O teste final é entender que as pescarias são momentâneas, mas Ele, o que tem para você não é. Pedro era um Zé Ninguém, um pescador, neto de pescador, filho de pescador, um homem queimado do sol, que vivia costurando redes e pescando em Cafarnaum, no mar da Galileia.
Mas a Bíblia diz que deixando tudo, repita comigo, deixando tudo, ele está aqui. Jesus, ele deve ter gritado assim: pessoal, cuidem do barco, é de vocês. Pessoal, passam dos peixes o que vocês quiserem. Manda um recado lá para minha mulher, que eu não sei quando volto, e estou indo atrás de um homem aí que me chamou, porque eu estou sentindo alguma coisa. Pessoal, minhas redes são de vocês, não sei se volto, não sei quando volto. Tudo que é meu aí, ele não era um empregado, ele era um dos donos da comitiva, porque eu estou indo atrás desse homem que veio aqui, encheu minha praia, me atrapalhou, mas encheu meu barco de peixe, mas ele disse que tem algo maior, e eu estou acreditando nesse homem, e eu vou atrás desse homem. Jesus, nem tomei banho, nem falei com ninguém, eu estou indo atrás do Senhor. E a Bíblia diz que ele foi. Eu sei quem Pedro se tornou, mas nesse dia Pedro ainda não sabia quem ia se tornar. Eu sei onde Pedro chegou, mas nesse dia Pedro não sabia o que ia acontecer com a vida dele. Da mesma forma que Deus sabe aonde você vai chegar, e você ainda não tem a mínima ideia de onde Ele vai te levar. A única coisa que você tem que fazer é entender que você tem que renunciar por um amor. Há um teste aqui hoje, há um teste de renúncia, há um teste que nós temos que ganhar esse bairro para Jesus. Há um teste de uma igreja que tem que se levantar com o serviço, mesmo quando a vida não der certo, com uma obediência, mesmo quando contrariar a minha lógica, com uma adoração, quando todo mundo me aplaudir, eu ter a humildade, baixar minha cabeça e falar: não é nada meu não, tudo é do Senhor, e renunciar. Abro mão do meu tempo, abro mão do meu domingo se for preciso, abro mão das minhas coisas, parar de ficar trocando escala, parar de ficar com mimimi, parar de ficar parando de vir pregar por causa de jogo, parar de ficar parando de vir pregar por causa de coisinha paralela. É servir com amor, porque talvez quando Deus te chamar, me ajude, você disser: eu não tenho tempo, isso pode estar definindo o teu ministério, o teu futuro, o teu chamado. Sirva quando tudo estiver dando errado, e sirva, obedeça quando contraria a lógica. Você é um pescador experiente e ele é um carpinteiro, mas ele é o carpinteiro filho de Deus, e você é um pescador que depende dele. Ouça ele, ouça ele, ouça ele, e adore, adore. Vão te promover na empresa, quando começarem a dizer: você vai ser empresário, nunca esqueça de onde você veio, nunca esqueça quem colocou você aqui, nunca esqueça, pode estar tendo muito dinheiro na conta, pode estar tendo muito compromisso, mas nunca esqueça quem começou a boa obra, nunca esqueça. E se essa pescaria começar a fazer você crescer demais, se essa pescaria começar a fazer você se sentir grande demais, largue toda ela e ajoelhe-se como Pedro e diga: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador, afasta-te de mim, mas tenha a capacidade de segui-lo. Esse pescador que tinha a unha cheia de peixe, se você for a Roma hoje e pegar a avenida principal, ela vai te levar a uma praça. Essa praça é considerada a praça mais bela de todo mundo. E essa praça se chama Praça de São Pedro. Ao fundo da praça existe a maior basílica do mundo, a Basílica de São Pedro. Tirando as heresias católicas à parte, mas vamos usar isso aqui na palavra. Pedro foi considerado o primeiro papa da história. O primeiro papa. Pedro é considerado um dos 3 homens mais influentes de toda a história: Jesus, Pedro e Paulo. Os 3 homens mais influentes. E tudo começou num dia numa praia, quando tudo deu errado, Jesus entrou no barco dele, e ele conseguiu servir quando tinha todo motivo para dizer: chama outro porque eu estou mal. Ele conseguiu obedecer, mesmo sabendo que toda a experiência dele dizia: não vale a pena voltar a pescar hoje. Ele conseguiu adorar no meio de um sucesso pessoal e dizer: a glória é tua, Senhor. E ele conseguiu deixar tudo em prol de uma palavra: venha, que eu farei de você um homem, que tudo que eu tenho para você é nada comparado ao que você viu aqui hoje. Você está pronto a passar esses 4 testes?
Se você quer ter uma vida relevante. Eu nunca vou ter talvez uma praça com meu nome. Mas um dia eu queria que Jesus olhasse para mim, como eu queria que você pensasse nisso também. E dissesse: minha vida valeu a pena porque eu cheguei onde Ele queria que eu chegasse. Não deixa Jesus chegar na sua praia e você passar a bola para outro.